Todos os pais desejam que seus filhos tenham uma autoestima saudável e positiva, porque, como é intuitivamente claro, alguém que tem uma atitude calorosa consigo mesmo e acredita em sua força, vive muito mais livre, confiante e alegre do que alguém que se considera indigno, incapaz e desinteressante. A autoestima adequada e estável é uma compreensão clara e realista de si mesmo, de suas habilidades e possibilidades, sem idealização, sem exaltação, mas também sem autodepreciação e desvalorização. Elogios constantes e imerecidos são tão venenosos para a autoestima adequada de uma pessoa em crescimento quanto o eterno "você poderia fazer melhor". E nossa tarefa como adultos próximos é ajudar nossos filhos a estabelecer um contato honesto consigo mesmos, a se verem como diferentes, multifacetados, capazes de muitas coisas, a explorar seus pontos fortes e sutis, sensíveis e vulneráveis, aprender a lidar com o que ainda não foi bem sucedido ou mal feito. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer com calma que todos têm suas próprias limitações e características difíceis, mas elas podem ser compensadas, e podemos aprender a conviver com elas sem nos considerarmos fracassados ou errados. Então, o que poderia ser aconselhado aos pais? Quais são as condições para a formação de uma atitude positiva e adequada com relação à criança? 1. Ame a criança, apoie-a e dê-lhe reconhecimento. Antes de mais nada, a autoestima de uma criança vem de nossa atitude como pais. Nossos filhos aprendem a amar, respeitar, aceitar e acreditar em si mesmos conosco, adultos próximos. Eles incorporam, se apropriam de nossos sentimentos e os transformam em seus próprios sentimentos internos. Somos nós que damos aos nossos filhos as primeiras ideias sobre o quanto eles são necessários, importantes e queridos, se são dignos de amor, como são, ou se devem sempre tentar provar algo para merecê-lo. Elas recebem essas percepções de nós por meio de nossas mensagens diárias, faladas ou não, que gradualmente se transformam em um senso duradouro de seu próprio valor ou inutilidade, para si mesmas e para os outros. A maneira como elas se veem e se sentem em relação a si mesmas, confiantes ou não, capazes ou não tão capazes, brilhantes ou incolores, fortes ou indefesas, depende muito de nós. O reconhecimento é a nossa mensagem para a criança: você é bom, capaz, digno. Você pode fazer muito. Reconheça-se, tente e, se necessário, eu apoiarei em tudo. Se não conseguir, sempre poderá me pedir ajuda. Com meu apoio, você ganhará experiência em superar dificuldades, o que o ajudará no futuro a não se esconder delas, mas a resolvê-las com sucesso. Portanto, aceitação sem julgamentos da criança, sem tentativas de refazê-la ou corrigi-la. Compreensão, consideração de suas peculiaridades individuais, visão das necessidades, respeito por sua personalidade, reconhecimento de seus sentimentos, atenção, palavras afetuosas, sorrisos, abraços, apoio, interesse sincero em seus assuntos, no que ela vive, sonha, aspira. Isso é o que será um apoio para que a criança tenha uma boa atitude em relação a si mesma, convicção em seu próprio valor e confiança em suas próprias habilidades. 2. Estabeleça regras e limites. As crianças com autoestima saudável tendem a crescer em famílias em que atitudes gentis e de aceitação são combinadas com um sistema claro, compreensível e consistente de exigências, regras e restrições, com a capacidade dos pais de insistir em suas próprias regras, sem humilhar a criança e reconhecendo seu direito de discordar, onde limites claros do que é permitido são anunciados e observados, onde as crianças saibam o que se espera delas e quais sanções serão aplicadas em caso de não cumprimento. Uma criança precisa de limites. Ela precisa de um adulto próximo que não a deixe sair da linha. Quando uma criança sente limites claros e orientação respeitosa de um adulto, ela se sente bem e segura. Ela está segura. Essas fronteiras, regras e limites razoáveis formam as próprias paredes de pedra que protegem e extinguem a ansiedade da vida. Desde que, é claro, dentro desses muros haja muito espaço para o movimento, o desenvolvimento criativo, o aprendizado sobre o mundo, as oportunidades de experimentar, buscar a si mesmo, cometer erros, argumentar e desenvolver a independência. A autoestima positiva também é adquirida em casos reais, com os quais a criança conseguiu lidar sozinha e um adulto próximo prestou atenção a isso. A propósito, é muito importante para o desenvolvimento de uma criança que sua autoestima não seja apenas positiva, mas também adequada e estável. Sim,
Transmitimos aos nossos filhos que eles são únicos e especiais. Mas também não podemos esquecer de chamar a atenção deles para o fato de que outras crianças e adultos são exatamente iguais. Nosso valor humano é igual. O fato de nosso filho ser único não o torna excepcional, não o torna um umbigo da terra com uma atitude do tipo: o mundo é para mim, o mundo é para todos. E as pessoas não estão divididas entre as que são melhores e as que são piores. Cada um de nós é valioso em seu próprio direito e merece respeito e reconhecimento. 3. Não compare seu filho com os outros e critique-o corretamente. Até agora, infelizmente, temos uma opinião generalizada de que, se uma criança for constantemente apontada para suas falhas, deficiências e fraquezas, se você disser que outras crianças são mais inteligentes, mais bem-sucedidas e mais bonitas, ela se esforçará e se tornará um homem. E o que a prática mostra? Muitos de nós, adultos, sabemos que uma vez rotulados pelos pais como fracos, estúpidos, preguiçosos, todas as crianças são como crianças. E você, então, por muito tempo, determinam a atitude de uma pessoa em relação a si mesma e envenenam sua vida. Não repita os erros de outras pessoas. Ao ouvir repreensões e críticas eternas em seu discurso, a criança se esforça muito para agradar aos pais e rapidamente se esgota, sendo privada de energia para seu próprio desenvolvimento e amadurecimento, ou resiste, protesta e, de qualquer forma, isso não permite que ele se expresse livremente, que reconheça as diferentes facetas de sua personalidade. A autoestima vulnerável é um inferno pessoal de pessoas que foram envergonhadas, criticadas, reprimidas, culpadas e condenadas na infância. Como resultado, elas não se dão conta de quem são, de como realmente são. Não percebem o que podem e o que não podem fazer, o que têm, o que possuem, quais são seus pontos fortes óbvios, quais são seus recursos. Elas cresceram com a sensação de que são ruins, erradas, defeituosas e certamente não são dignas de respeito, atenção e amor sinceros e altruístas. Elas não sabem que podem ser qualquer coisa, diferentes, que ninguém pode julgá-las por serem quem são. Além disso, uma autoestima vulnerável sempre requer apoio externo, porque a pessoa não tem nada em que se apoiar internamente. Nas variantes mais pacíficas e inofensivas da vida, é uma busca pela aprovação e admiração dos outros. Em casos mais dramáticos, é um desejo de se afirmar às custas dos outros, menosprezando-os e desvalorizando-os de todas as formas possíveis. Portanto, como se sabe há muito tempo, se algo pode ser criticado, é o comportamento da criança, não a própria criança. Se você não gostar de algo em seu comportamento, evite avaliações negativas, apenas diga: não é assim que se faz. Aponte as consequências desse comportamento para outras pessoas. Explique o que você acha que é a coisa certa a fazer. Compartilhe, sem culpar, seus sentimentos e expectativas. Ofereça cooperação. 4. Analise sua própria vida. Todos nós sabemos que o exemplo pessoal é um dos melhores métodos de educação, que funciona e é eficaz. Você sabe como cuidar de si mesmo. Você se valoriza, se respeita, não apenas por seus sucessos e conquistas, mas também por seus esforços e perseverança, mesmo quando fracassa. Como você lida com o fracasso? Como você pensa sobre si mesmo? Como se sente? Você acredita em suas habilidades, capacidades e pontos fortes? Nossa própria atitude em relação a nós mesmos é certamente um dos principais pontos de referência para uma pessoa pequena. É a nós que ele ou ela admira acima de tudo. É conosco, pelo menos nos primeiros anos de vida, que ela quer ser. Se uma criança ficar desanimada se, apesar de seguir esses princípios, você perceber que seu filho ainda é cético, ocasionalmente, caindo na autodepreciação e na dúvida, não se culpe e polvilhe sua cabeça com cinzas, pensando que você é um mau pai ou educador. Você não é. Ainda há traços de personalidade da criança que não podem ser desconsiderados. Sua linha firme de comportamento nesse caso é importante. Vejo que agora você desistiu e não acredita em si mesmo. Parece que as outras crianças são mais talentosas, sociáveis, mais rápidas, mais espertas, mais inteligentes, mais capazes. Substitua a palavra pela situação, e você não tem quase nada. Eu também tive e ainda tenho períodos assim em minha vida. O que me ajudou e está me ajudando é isso e aquilo. Todo mundo tem suas peculiaridades, todo mundo tem coisas que não dão certo fácil e imediatamente. Mas é muito importante acreditar em si mesmo, não ter medo dos erros e até se respeitar por eles, porque eles nos tornam mais maduros e experientes, não para evitar dificuldades,
mas para descobrir quais habilidades lhe faltam e desenvolvê-las. Vamos pensar sobre isso juntos. Eu sempre ajudarei. Isso será um investimento generoso na autoestima positiva de seu filho.